Muito bem, então sejam bem-vindos de novo e bem-vindas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso seminário, subordinado a este tema, a influência do pensamento na saúde e na doença. A Alexandra fez a primeira apresentação. Nós vamos dar continuidade. É um tema delicado, não somos médico, não é? Mas procuramos trazer aquilo que é possível, que a doutrina nos oferece e que nós, dentro dos nossos estudos, vamos também conseguindo apreender. E dentro daquilo que foi apreendido, vamos partilhar convosco. É claro que estas coisas são bastante complexas, mais profundas, pelo menos servem para sinalizarmos. Às vezes há pequenas coisas que alguém nunca ouviu e passa a ter aqui, portanto, um primeiro contacto. Ou então ficam algumas coisas para as pessoas que tiverem maior interesse aprofundarem, não é? Irem, portanto, pesquisar e poderem ainda ir mais longe. Então vamos lá. Diz-nos André Luiz que a mente humana é o centro de toda a manifestação vital de vida no planeta. É um repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Por outras palavras, estamos aqui, através de André Luiz, a fazer aqui um enquadramento daquilo que já foi falado pela Alexandra, mas colocado de uma outra maneira. Então o que nós temos de ver é que na mente, não é? É um núcleo vibratório onde enxameiam as faculdades da alma. A mente é a casa do espírito. E por isso é através dela que o ser inteligente que nós somos, nos expressamos. Consoante a mente esteja mais educada, harmonizada, assim o espírito se vai expressar melhor à semelhança do que acontece com, vamos dizer assim, um músico que ao utilizar um instrumento musical, se o instrumento musical estiver desafinado, por muito virtuoso que seja o músico, não vai tirar uma nota harmoniosa. Então, uma das finalidades aqui na Terra é, indiscutivelmente, nós educarmos-nos mentalmente. Ao longo dos séculos, pelas condições naturais da nossa vida em sociedade, fomos muito levados para o exterior. Agora estamos a fazer um movimento ao encontro de nós próprios. Depois de sabermos cada vez mais sobre o mundo em que nós estamos, agora é chegada a hora de conhecer o mundo em que nós somos. E esta questão a nível da mente é fundamental na medida, como aqui diz, ela é o centro. Se ela é o centro de toda a manifestação da vida no planeta, é claro que nós temos que lhe dar uma atenção particular. E vê-se que ela é um repositório de forças elétricas de alto teor, construtivo ou destrutivo, ou seja, depende da direção que a gente lhe dá. Se eu estiver a pensar em determinadas ideias que sejam de natureza nobre, construtiva, superior, é uma coisa. Se eu estiver no sentido oposto, naturalmente é outra. Ou seja, no fundo, acaba por ser uma força neutra, a direção que nós lhe dermos é que a vai tornar para nós positiva ou negativa. Daí a necessidade de nos educarmos. E depois cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Portanto, cada célula é um centro de energia
como já foi dito, é um princípio inteligente, mais rudimentar, ou seja, no fundo as nossas células, por outras palavras, são o quê? Nossas irmãs menores. Assim como temos Jesus, que é nosso irmão maior, de alguma forma, salvaguardando as distâncias, é como se as células para nós fôssemos seus irmãos maiores. E portanto, e vemos aqui como é que Deus cria de forma a que tudo está interligado e concorre para o bem comum de todos. Portanto, enquanto elas desempenham de forma automática um determinado serviço aqui na sustentação dos nossos órgãos, membros, tecidos, etc., da mesma forma, portanto, que estão a ajudar-nos aqui na constituição deste corpo, nós também, através dos nossos pensamentos e das nossas emoções, também as vamos sustentando e vamos passando determinadas experiências, vivências, que são fundamentais ao seu processo de crescimento. Então, aqui, Joaquim Murtinho, há muitos espíritas que não conhecem estes nomes, mas é importante ler algumas obras do Chico que são esquecidas. Esta é uma obra que se chama Falando à Terra, que tem mensagens e comunicações magníficas. Nomeadamente, um bocadinho trazemos aqui de Joaquim Murtinho, que foi um médico homeopata na Terra, era também engenheiro civil e, portanto, um homem muito dedicado ao bem-estar e ao cuidado do outro. E através do Chico ele diz-nos assim: a mente aflita despede raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos ferinos de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Então, as nossas células estão mergulhadas aqui num campo magnético que resulta delas próprias, da energia própria das células, não é? Combinado com, como vimos, com o pensamento contínuo do ser humano. E também com toda a parte do sentimento e das emoções. Então, pensamento e sentimento e emoções são assim um par de namorados que andam sempre mão dada, não é? Estando sempre aqui, um influenciando o outro. Ora, o que é que sucede? Então é como se as nossas células estivessem continuamente mergulhadas num oceano de energia que resulta da maneira como a gente pensa e como a gente sente. À semelhança que nós, por exemplo, pensamos dentro do pensamento divino. Nós estamos mergulhados no pensamento divino. E por isso pensamos no pensamento divino. O pensamento divino é incomensurável. O nosso é mensurável em comparação um com o outro, não é? Então o que sucede é que tudo aquilo que se passa dentro de nós vai para onde? Tem que ir para o corpo. O corpo é a parte mais densa da nossa mente. Portanto, é a última fronteira que é registada pelos nossos sentidos físicos. Então, tudo o que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, é assimilado pelo corpo. O corpo é um escravo da mente. Então, quer dizer que a mente tem um poder absoluto sobre o corpo. Agora, tudo isso depende também das conquistas já realizadas, de modo a podermos fazer com que a nossa mente possa estar a nosso serviço, no sentido da ação da vontade, dentro de uma determinada finalidade saudável e construtiva. Agora, o que se passa é que, no nível de consciência que nós estamos, a grande maioria de nós, com mais ou menos intensidade, não temos como não adoecer, como disse o Espírito André Luís, é uma inevitabilidade, por enquanto, aqui na Terra, precisamente porque nós pensamos da maneira como pensamos.
sentimos da forma como sentimos. Então, o que é, também por outras palavras, a doença? É o abuso da saúde. Então é tudo uma questão de excesso. E por isso é que a Alexandra há bocado falava, não é por termos uma situação de raiva ou isto ou aquilo, que isso só por si vai desencadear um processo de degenerescência celular. Não. Ou é quando são impactos emocionais muito fortes, ou então quando é, principalmente, que é o que acontece em geral, um efeito cumulativo ao longo dos anos. O que é que diz o ditado popular? Água mole em pedra dura. É isso. Toda a nossa aprendizagem é feita pela repetição. Da mesma maneira que repetindo, nós aprendemos e fixamos a aprendizagem, também pela repetição dos desvios do pensamento e do sentimento, acabamos por provocar doença. Uma das coisas que nós habitualmente fazemos, já sabem aqueles que nos acompanham há mais tempo, é trazer autores que não são espíritas para podermos confirmar que aquilo que a doutrina espírita fala não é diferente do que lá fora, na comunidade científica, determinados elementos igualmente falam. Ou seja, há uma universalidade do ensinamento. Então nós temos aqui, que eu não vou pronunciar porque são alemães, mas o primeiro é psicólogo e o segundo é médico e psicoterapeuta. Então eles escreveram este livro, A Doença como Caminho, que é belíssimo. E então eles dizem a determinada altura, o doente não é a vítima inocente dos erros da natureza, mas ante o seu próprio carrasco. Ou seja, aquela coisa que muitas pessoas têm ainda a ideia de que surgiu-me esta doença, veio do nada, de um momento para o outro fiquei doente. Isto não existe. E o que acontece é que se há efeito, que é a doença, há que haver a causa. Então tudo o que se passa connosco na nossa vida, a começar no nosso corpo físico, somos nós, estamos aqui dentro, somos nós os responsáveis. Claro que esta responsabilidade, como vamos ver, na maior parte, na grande maioria das nossas doenças, são fenómenos inconscientes. Mas somos nós. Nós não queremos, nós não temos a intenção de adoecer. Mas da maneira como lidamos com as ocorrências da vida, acabamos por fazer com que adoeçamos. Este é o outro médico brasileiro, já desencarnado, que escreveu este livro muito interessante, Quem Ama Não Adoece, o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, médico cardiologista e também ligado à parte da psicanálise. E o que é certo é que isto foi um best-seller, este livro assim de topo, de não sei quantos anos lá no Brasil, e então ele diz assim, não se adoece por acaso. As doenças vêm atender a uma necessidade interior do indivíduo, embora dificilmente ele tenha consciência disso. Só algumas pessoas que começam a ter aqui outro nível de consciência, através de um conhecimento que vão adquirindo, começam a associar uma coisa com a outra. Porque fora disso, as pessoas, pura e simplesmente, não associam uma coisa com a outra. O que as pessoas dizem é, eu não quero adoecer. Como é que sou eu a produzir as minhas doenças se eu não quero adoecer? Inconscientemente. Muitas mães sabem perfeitamente como é que estas coisas se passam. Por exemplo, um filho ou uma filha, na infância, por qualquer motivo lá na escola, com a professora ou com um colega, diz, eu não quero ir à escola amanhã. E a mãe diz, mas tu não podes faltar. É indispensável, tens que ir mesmo à escola. Mas eu não quero, por não sei quando. Tem de ser. Chora, chora. Não pode ser, tu tens que ir à escola.
Em alguns casos, o que é que acontece no dia seguinte? Quando a mãe vai acordar a criança, ela está com febre. Já não vai à escola. A criança fez de propósito para ter febre para não ir à escola, ainda para mais criança? É claro que não, mas inconscientemente fez. Fez. Não vai. Às vezes nós estamos tão cansados, tão exaustos, tão não sei quantos, que a uma determinada altura, não vamos olhar para isto sempre assim, em absoluto, não é? Estamos a trazer assim um caso ou outro para ir ilustrando, e depois cada caso é um caso, tem que se analisar com a história de vida da pessoa, etc. Mas, em algumas situações, a pessoa, em casa, inclusive, escorrega, tropeça, faz qualquer coisa, torce um pé, parte uma perna. Ora, já tem todo o tempo para descansar, para ficar. Pronto. Já está justificada. A pessoa já está justificadíssima, não é? Para não haver aqui lugar a um sentimento de culpa, que muitas vezes é o que sucede. A pessoa fica na culpa se eu meter uma baixa, se eu, portanto, não for porque estou cansado, etc. Não, depois o espírito encontra a forma de, ok, então não vamos a bem, vamos a mal. E o mal aqui é entre aspas, porque por detrás desse mal que nós chamamos, está sempre um bem maior em relação ao nosso processo de crescimento. O Dr. Deepak Chopra, já mais conhecido, o americano de origem indiana, endocrinologista, escreveu um livro na década de 90, portanto é assim, logo um dos pioneiros, Cura Quântica. Ele diz assim, a mente e o corpo são como universos paralelos. Tudo o que acontece no universo mental tem de deixar marcas no físico. Então nós vemos que isto é algo que faz parte e que é observável e tem sido objeto de estudo e de acompanhamento por parte de vários médicos, sem ser diretamente ligados aqui com um conhecimento espírita. O Dr. Joe Dispenza, agora mais recentemente, não é? Com vários livros, este é Como Criar um Novo Eu, mas ele tem um, inclusive, que é o Curso a Si Próprio. E então ele diz assim, a mente e a matéria estão completamente entrelaçadas. Temos a capacidade de influenciar a matéria porque, ao nível mais elementar, somos energia com uma consciência, ou seja, somos matéria consciente. A nossa mente não influencia só as nossas células. A nossa mente atua no exterior, no ambiente. E isto é algo que está a ser cada vez mais, hoje em dia, levado em consideração, principalmente pelos físicos quânticos. Porquê? Porque os físicos quânticos mergulham nas subpartículas, já adentram numa dimensão energética. Ou seja, já se aproximam da espiritualidade. Então a linguagem, de uma maneira geral, dos físicos quânticos, quando se lê alguns livros dele, é praticamente uma linguagem, portanto, espiritual. Porquê? Porque estão noutra dimensão. Estão na dimensão micro. E aí pode-se observar diretamente a ação da nossa mente. Diretamente. Aqui, a nível, portanto, da matéria mais grosseira, não, leva tempo. Leva tempo. Mas nós sabemos que se o corpo espiritual, como foi falado, tem uma das propriedades, é a sua plasticidade, não é? E por isso é que é uma forma que dá à nossa forma física, o que é certo é que o nosso corpo físico também tem alguma plasticidade. Porque quando nós andamos mais tristes, quando nós andamos mais angustiados, quando andamos mais alegres, nós olhamos para as pessoas e principalmente quando as conhecemos ainda mais e conseguimos ver isso que se traduz no rosto. No rosto, no olhar. Muitas vezes nós vemos quando estamos mais cansados, olhamos ao espelho, uau, os traços do nosso rosto estão vincados. Depois, passados uns dias, estamos repousados, já estamos novamente bem, não sei o quê,
parece que rejuvenescemos, não é? Então há uma certa plasticidade do nosso corpo. Mas não é a mesma coisa, de forma nenhuma, do que o perispírito. Porque o perispírito é altamente plástico e de uma subtileza, porque a coesão molecular que constitui o perispírito é muito menor do que a que constitui o nosso corpo físico. É quase como comparar água líquida com vapor. Então cá temos outra vez estes médicos e estes psicólogos que diz aquilo que se manifesta no corpo sob a forma de sintoma é a expressão visível de um processo invisível. Tudo na nossa vida que é visível, palpável, começou num processo invisível, o pensamento. Estamos aqui a usar estes materiais, toda a nossa roupa, casas, tudo o que a gente cria, tudo o que o ser humano cria, começa no invisível, no pensamento. Depois é que se materializa, através dos materiais que nós queremos empregar. Mas primeiro começa no invisível. Então, quando chega ao corpo qualquer sintoma, qualquer problema, ele já teve origem, como já foi dito, no perispírito. O corpo espiritual, a tal forma, tal modelo organizador biológico, já lá está. Foi desenvolvendo e chegou a uma certa altura, passa, imprime no corpo físico. Para quê? Para nos chamar a atenção de que há alguma coisa que nós precisamos de ver. Ver aqui no sentido de olhar para dentro e tentarmos perceber o que é que se está a passar. Então, da mesma maneira que a dor surge como um aviso, e muitas vezes esse aviso pode ser de uma coisa grave ou não, assim, esta questão da doença aparece, umas são graves, outras são ligeiras, e rapidamente se resolvem, mas o que é certo é que o nosso corpo físico é um desbocado. Ele põe cá fora tudo que a gente aqui dentro retém. Ele põe cá para fora. Ao fim de uns anos, a gente retém, reprime, contém, o que for. Depois chega uma altura, água mole em pedra dura, e aquilo começa a manifestar-se. Com a finalidade de nos chamar a atenção, nomeadamente, em muitos casos, para fazermos um stop reflexivo. Ou seja, surgiu esta situação, eu agora vou ter que parar, vou ter que dar uma atenção especial a mim, marcar consultas, ir a um ou outro médico, depois outro especialista, fazer, portanto, alguma intervenção medicamentosa, eventualmente cirurgia, com dieta, o que for. Então eu tenho que dar uma atenção mais sobre mim. Eu tenho que estar mais focado em mim próprio. O Dr. Marco Aurélio Dias da Silva diz, em relação às doenças, todas encerram um componente psicogénico e, como regra, derivam ou desenvolvem-se a partir de um estado de sofrimento ou desassossego interior. Então, antes falava-se de algumas doenças psicossomáticas e uma das mais, digamos assim, emblemáticas era precisamente a nível do estômago, não é? Portanto, problemas gástricos, úlcera e coisas assim, ali estavam. Mas agora não, praticamente todas as doenças são psicossomáticas. Todas começam, portanto, têm uma origem psicogénica. Começam na nossa forma de pensar e de sentir. Porque o pensamento, como já foi dito, ele está associado com o nosso sentir. O coração inspira o cérebro. Não é? Há bocado vimos que o pensamento é passivo perante o sentimento. Ainda outro médico,
Bernie Siegel. Este livro é uma maravilha. Amor, Medicina e Milagres. Um médico endocrinologista americano diz assim: muitos dos efeitos da mente são atingidos diretamente nos tecidos corporais sem qualquer consciência da nossa parte. Onde é que nós já ouvimos isto? Considerem-se algumas das nossas expressões mais comuns. Olhem como ele coloca isto. A gente às vezes diz assim: ele ou ela, não é? É uma dor de cabeça. O filho, o cônjuge, não sei quantos, é uma dor de cabeça. Não me chateis. Este problema está a dar cabo de mim. É de partir o coração. Então a nossa linguagem vai traduzindo aquilo que acontece aqui dentro. Estão a ver? Ele coloca isto de uma maneira muito interessante, mostrando como é que nós próprios vamos nos expressando, e é isso que vai acontecendo dentro de nós. Quando isto, portanto, tem um fator de tempo ou uma intensidade e uma frequência maior, é o que sucede. Este Paul Martin, não é? É um biólogo comportamental inglês e que é um académico e professor e que associa muito e estuda muito esta questão das doenças em relação à parte psicológica. E então vejam o que é que ele diz aqui assim: sabe-se agora que até mesmo, vejam só, as discussões comuns do dia a dia têm impacto na saúde física. De facto, alguns cientistas argumentaram que, devido à sua frequência, a influência cumulativa destas discussões na saúde pode ser maior do que os efeitos de eventos de vida mais raros, mas mais traumáticos. Ou seja, os pesquisadores chegaram à conclusão que determinadas discussões que não têm um impacto emocional de um trauma bastante forte, mas que pelo facto de serem frequentes, não têm um só acontecimento, acabam por ter efeitos maiores do que propriamente que têm um acontecimento mais forte e traumático. Porque é este efeito cumulativo. As coisas vão indo, vão indo, vão indo. A gente vê isso, por exemplo, a nível... Há bocado falou sobre a casa, não é? Uma casa que a gente observa e vê como é que ela está cuidada, logo passa a interpretar quem mora ali, qual é realmente o cuidado que tem com a sua moradia, não é? Então nós vamos vendo que com o tempo, o próprio clima, e principalmente se se tem uma casa perto do mar, há uma erosão, e principalmente com aquela brisa, com o sal que vem do mar, etc., começa, portanto, a fazer ali uma deterioração da casa, onde precisa mais frequentemente de intervenção. Senão, aquilo entra em ruína em poucos anos. É algo semelhante que acontece a nível interno. Agora, o nosso corpo está tudo tão bem programado, tão inteligentemente criado, que é o seguinte: é verdade que o corpo físico acaba por abafar os potenciais maiores do espírito. E mesmo os espíritos de escola que vêm aqui à Terra ficam subordinados às leis do planeta, nomeadamente à lei do esquecimento temporário e também à ação do próprio planeta, aqui no ponto de vista do corpo, da ação, portanto, de todo o funcionamento que o nosso corpo físico acaba por ter de forma automática. Depois depende da ascendência moral do próprio espírito. Mas eles, portanto, também passam realmente por essa influência. Mas para nós, que não somos espíritos missionários, peço desculpa se algum estiver aqui que o seja, salvaguardo, mas que não estamos como espíritos missionários, o que é que sucede? O corpo físico
é uma cápsula isolante em relação a este martelar constante da nossa mente ao longo dos anos, que se assim não fosse, nós adoeceríamos de um momento para o outro. Ou seja, não iríamos conseguir ter vida com a qualidade necessária para fazermos as aprendizagens que precisamos fazer aqui, principalmente educarmos a nossa mente. Então, no mundo espiritual, quando a gente fala aqui do sentimento que inspira a ideia, no mundo espiritual, nós vamos ao último livro da série da Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Alguém se lembra qual é? E a vida continua. Que bom. Então, nesse livro, Evelina Serpa é uma das personagens principais. Quando ela desencarna, ela acorda num hospital do mundo espiritual, porque ela estava com um tumor na suprarrenal. Ia ser operada e, claro, a cirurgia não correu bem, não foi suficiente para poder continuar a manter-lhe a vida física. Então ela abre os olhos no mundo espiritual, pensando que estava aqui. Depois acaba por tomar consciência, ao fim de um tempo, que está no mundo espiritual. Mas ela diz o seguinte, que os sentimentos dela faziam com que os seus pensamentos praticamente se materializassem perante ela. Então isto é para nos dar uma ideia, é assim uma coisa assim, en passant, mas para nos chamar a atenção da intensidade no mundo espiritual em relação ao efeito dos nossos pensamentos no nosso corpo espiritual. Então estar aqui é uma bênção, porque a matéria mais grosseira desacelera para nos dar a oportunidade da aprendizagem. Se a gente vai para o mundo espiritual com uma cabeça louca, bom, não vai ser agradável, certamente. Não vai ser agradável. Então, nós estamos cá precisamente para isso. E até estas discussões diárias é o suficiente para ter, com um efeito cumulativo, um determinado efeito de prejuízo, de perturbação no nosso corpo. Então, o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva coloca aqui uma questão bastante pertinente, que é: por que haveria a necessidade, e até mesmo a opção, é uma escolha, inconsciente, mas é uma escolha, para adoecer? E ele coloca quatro razões, não é? Muito interessantes. A primeira é explicar-nos a doença como uma válvula de escape dos conflitos intrapsíquicos e emocionais. A segunda razão é a incapacidade da pessoa exprimir de forma adequada, inclusive verbalmente, as suas emoções, fazendo pela linguagem dos órgãos. Era aquilo que nós há pouco dizíamos. Como nós reprimimos, não falamos, começa o corpo, os órgãos a falar por nós. E neste caso, é mais fácil isto acontecer, ou seja, os órgãos começarem a falar através do sexo masculino do que através do sexo feminino. Porque em relação a esta segunda razão, as mulheres verbalizam e falam muito mais daquilo que sentem, conseguem discriminar muito mais as suas sensações e o que estão a sentir do que o sexo masculino. Porque é uma questão também de educação, do ponto de vista social. Não é? Uma terceira razão seria o desejo de autopunição. Há pessoas que, interiormente, por um sentimento de culpa, passam, portanto, a quererem se autopunir. Porque acreditam que punição, que castigo, educa. E é necessário face a determinados comportamentos errados. Então são pessoas que existem, que acreditam precisamente nisto. E por isso é que acreditam que Deus é punitivo, é castigador. E uma quarta razão é por ganhos secundários.
ao adoecer, o indivíduo regride como se voltasse a ser criança, passando a ser objeto de afeições e carinhos especiais e ser merecedor da indulgência dos outros, não é? Então nós ficamos ali a ter colo, a sermos mimados, porque uma coisa é o nós estarmos no dia a dia a funcionar normalmente. Outra coisa é estarmos doentes. Se nós estamos doentes, somos objeto de uma atenção, de um cuidado exterior, não é? Quase como se fôssemos crianças. Então, tudo isto são mecanismos, atenção, inconscientes, ok? Mas isto são 4 razões que ele põe como podendo dar resposta a esta questão desta necessidade e da escolha, embora inconsciente, para adoecer. Então vem novamente o médico e o psicólogo e dizem: a doença não é um obstáculo desagradável que se cruza no nosso caminho, mas antes sim o caminho que o indivíduo percorre em direção à cura. Então, o que isto quer dizer é que a doença não é uma coisa desagradável que aparece no nosso caminho. Olha, agora estou doente, que chatice. Não, a doença surge precisamente para levar a pessoa ao verdadeiro caminho. Ou seja, pô-la a pensar e a sentir, a resolver o que tem a resolver dentro de si, para haver harmonia, para haver equilíbrio. Então a doença, e por isso é que eles escreveram o livro que deram o nome A Doença como Caminho. Então aqui a doença e todas as nossas doenças são caminhos. Caminhos para quê? Para nós nos reabilitarmos interiormente. É uma forma de nós pararmos, é uma forma de olharmos mais para nós, darmos mais importância, passarmos a valorizar inclusive mais o outro. Por isso é que o Espírito André Luís diz, na certa altura, uma visita ao hospital diminui ilusões. Porque a gente sai do nosso dia-a-dia, não vê à partida ninguém doente, entra num hospital e começa a entrar em algumas enfermarias e a gente aí vai ver, uau, isto é outro mundo. É outro mundo. Que no dia-a-dia, não estando visível, o que é que diz o ditado? Longe da vista, longe do coração. Então, visita ao hospital diminui ilusões. Todo aquele orgulho, toda aquela soberba, arrogância, egoísmo. E a gente começa a olhar para aquilo e poder assim, um dia eu poderei estar aqui. Então vamos lá mudar aqui um bocadinho a maneira, portanto, de pensar e de estar na vida. Emmanuel também nos diz o seguinte: a sabedoria divina transforma os males da criatura em remédio amargo para ela mesma. Então é através da doença, o remédio é amargo, porque traz dor, traz sofrimento, de uma maneira geral, mas é a partir daqui, quando a gente aceita, porque se a gente se revolta, há casos em que isso acontece, agrava o problema. Mas, na maioria, leva a uma mudança. Então é precisamente essa a mudança que a vida quer de nós. É que nós passemos a estar na vida pensando-a e agindo nela de forma melhor do que aquela que temos vindo a fazer. Se a gente não vai a bem, como é que a gente diz aqui? Se não vamos pelo amor, vamos pela dor. Porque a dor é uma benfeitora, é assim uma espécie de pedagoga, dura, mas eficiente. Porque ela estabelece limites e ela harmoniza, equilibra. Não tivéssemos nós dores, não sei quanto tempo é que nós duraríamos no corpo físico. A maneira como comemos, como bebemos, como inclusive trabalhamos nestas questões de excessos, a gente não tinha dor, vamos continuar. Então a dor
Não é um prejuízo, não é uma coisa má, não é algo contra nós. Precisamos mudar aqui o nosso olhar. É algo que está a nosso favor, estabelecendo limites, dizendo assim, Rui, menos, desacelera, menos. Então agora já o espírito Neio Lúcio, através do Chico, diz assim, a enfermidade ligeira é aviso, a moléstia incurável do corpo é reajustamento da alma eterna. Reparem, reajustamento da alma, porque o corpo é um escoadouro, é como se fosse um mata-borrão. Tudo vai para o corpo. Desaguar no corpo. Para quê? Para que um dia fique cá. E quando a alma se liberta e retorna à pátria espiritual, o seu corpo espiritual já vai, de uma maneira geral, liberto daquela disfunção, daquela desarmonia. Porque, entretanto, desaguou tudo para o corpo e o corpo ficou aqui. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente. Entre muitos outros, né? Alguns outros aqui a Alexandra já falou. Gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Instrumentos de expressão, corpo físico, corpo espiritual. André Luiz diz que o ódio e o medo, a inveja ou o ciúme, o desespero ou o ressentimento desajustam a mente. E a mente desequilibrada envenena o corpo. Foi o que nós vimos logo lá atrás. Se há um estado de aflição, se a mente está em aflição, automaticamente a sua vibração, a energia que realmente passa a envolver as células, está em desequilíbrio. Se está em desequilíbrio, se elas obedecem à mente, não há como. Não te admitas carregando os explosivos do ódio ou os venenos da mágoa que destroem a existência ou corroem as forças orgânicas. O que é certo é que quando nós acabamos por nos encontrar neste tipo de sentimentos, não é? De emoções, muitos não se apercebem do quanto isso está a exercer uma influência negativa, perturbadora e fonte de desequilíbrio que mais cedo ou mais tarde vai se repercutir no corpo. Então, é natural que quando olhamos, pelo menos para determinados casos, até como, por exemplo, algumas doenças mais graves como o cancro, essas pessoas, cada caso é um caso, atenção, vamos lá. Mas vamos ver muito que antes, 1 ano, 2, 3, 5 ou mais antes, vejam o efeito cumulativo, essa pessoa teve uma grave depressão, essa pessoa teve com problemas graves do ponto de vista emocional, etc. Só que, entretanto, aquilo foi um período muito forte. Andou durante meses muito perturbada. E nada mais se manifestou a nível físico. A pessoa foi indo e reequilibrou-se. Anos mais tarde, surge um cancro. Está aí o resultado, por exemplo. Porquê? Porque isto leva tempo. Para uns é mais rápido, para outros, porque também depende das fragilidades orgânicas que nós apresentamos. Portanto, quando nós reencarnamos, trazemos no perispírito determinadas desarmonias, as quais vão se manifestar em determinados períodos e vão eclodir. Se nós tivermos aqui uma maneira de estar que seja muito mais saudável e equilibrada, ou essas doenças vão se manifestar de uma forma muito ligeira ou nem se manifestam.
Porque aquilo que essas doenças vinham nos trazer do ponto de vista da educação, voluntariamente a gente já o fez. Já mudámos a nossa maneira de estar na vida. Então já não tem como nos vir ensinar nada. Mas se isso não acontece, claro, vão se manifestar. Então alguns de nós trazemos, desde criança, às vezes vemos algumas maiores sensibilidades em alguns órgãos. Quando alguma coisa mais nos acontece emocional ou na forma de pensar ao longo do tempo, esses órgãos vão passar a ser mais facilmente desequilibrados porque eles próprios já apresentam uma certa distonia. Ainda Emanuel, a hepatite, a indigestão, a gastralgia. Eu fui ver o que era gastralgia, não é? A dor de estômago. O resfriado comum são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Olha, esta era aquilo que nós há bocado estávamos a falar, a indigestão, a gastralgia, etc. Comer, ter aqui o viver para comer. Há certas pessoas que vivem para comer, literalmente falando. Não é exagero. Então, cá está o abuso e a indiferença. Por isso é que há pouco dizíamos, doença é o abuso da saúde. É sempre a questão do excesso. Observamos assim que essas doenças avisos verificam-se por causas de ordem moral. Quando as advertências não prevalecem, o que é que vem? Úlceras, congestões, nefrites, reumatismos, obstruções, enxaquecas. E muitas outras, que é claro que o Espírito não teve aqui a enumerar tudo, não é? Então, não há não associar uma coisa com a outra. Porque nós aqui somos um todo integrado. Enquanto estivermos no nosso corpo físico, nós somos também o corpo físico. Então, o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, olha, este é o livro que foi cá editado em Portugal. Com pano de fundo dos argumentos para explicar, justificar a necessidade de adoecer, olha o que ele diz, está sempre para ele, não é? A falta de amor a si mesmo, a incapacidade de exteriorizar emoções, a necessidade desesperada e vital de reconhecimento e de atenção do mundo exterior. Por isso é que ele escreveu: quem ama não adoece. Esta tese ele a defende no livro, que vem de encontro nitidamente ao que nos fala a doutrina, e nomeadamente o Cristo. A respeito da importância do amor. Então, vejamos aqui, André Luiz diz assim: todos os órgãos, todos, são subordinados à ascendência moral. Todos os órgãos. A ascendência é a superioridade, não é? Portanto, a autoridade moral. Qual foi a autoridade moral máxima que nós tivemos aqui na Terra? Não é? À partida, vemo-lo não só como médico divino, mas sem nunca apresentar qualquer perturbação, qualquer desequilíbrio, qualquer problema. Então, Emmanuel ainda nos diz que a organização mental é um instrumento que, ajustado ao Evangelho, olha, vejam, pegarmos na mente, não é? E vamos ajustá-lo ao Evangelho. O que é que a gente faz aqui na Casa Espírita? Não é isso? Deixa escapar as vibrações harmónicas do amor, sem cujo domínio a vida em si prosseguirá desequilibrada. Então, isso nós estamos a procurar fazer. É estabelecer este contacto com o Evangelho do Cristo, no sentido de que irmos aos poucos ajustando a nossa organização mental, nós vamos nos educando, vamos começando a pensar de outra maneira. Jesus veio renovar-nos a vida mental.
Ele veio-nos pôr a pensar fora da caixa. Aquilo que existia na época, ele pulou para além disso. Para nos mostrar que nós somos espíritos eternos. Então começarmos a focar-nos mais na nossa essência, levarmos em consideração aquilo que é assunto pertinente da alma e não as coisas que estão ligadas diretamente à sensação vivida pelo corpo. Porque isso é tudo transitório. Agora nós estamos com isso, inclusive o próprio corpo, que muitos acham que é dele. Este corpo é meu. Não é? Até chegar à morte, bater à porta e dizer assim, passa para cá. Passa para cá. Vou reter. Não é? E a gente vai e fica cá. Então tudo isto são ilusões. E ilusões, a nossa mente, já sabem, mente. Muitas vezes. Ou seja, são estas ilusões. E nós precisamos ir educando-a para identificar estas ilusões e aos poucos sairmos delas ou não irmos, portanto, atrás delas. Perceber, ok, mais uma ilusão? Não, fica aqui, vá, Rui. Onde é que está o teu corpo? Está aqui. Então vá, fica aqui. Não vais atrás da imaginação. Por isso, Emmanuel diz que o perdão é o único antibiótico mental. A metáfora é fantástica. Suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Ora, sabe-se perfeitamente hoje, inclusive existem estudos, nomeadamente, por exemplo, em Inglaterra, em saúde pública, que a questão de perdoar ou não perdoar é uma questão de saúde pública. Há um pequeno livro, não é, escrito por um psiquiatra também americano, o Dr. Gerald Jampolsky, Perdoar. E depois por baixo, a melhor de todas as curas. Porque ele, como médico psiquiatra, ele observou ao longo dos anos que as pessoas que lhe apareciam com determinadas perturbações e que não se recuperavam, é porque elas se opunham ao perdão. Alguns, portanto, falam do perdão como se fosse uma coisa para fracos, não é? Algo que vai beneficiar o outro que me fez tanto mal, não é? Então vejam este olhar. É um olhar que ainda está completamente distorcido, enviesado, iludido. E porque há esta ilusão, muitas pessoas continuam a resistir a perdoar. O que é que lhes acontece ao fim dos anos? Adoecem. Não há como. Não há. Mas não é uma coisa que se saiba agora mais recentemente. Que estes nossos estados de espírito se refletem no nosso corpo. Querem ver? Vamos para o livro dos Provérbios. O Velho Testamento. Vamos lá para trás, muito antes do Cristo. E o que é que a gente vai ver? O homem benigno faz bem à própria alma, mas o cruel perturba a própria carne. No outro provérbio, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então isto já é ancestral. Só claro, isto veio através de alguns profetas, missionários do Cristo, grandes inspirados naquela época, para poderem começar já a falar sobre estas coisas. Agora nós estamos a ter a possibilidade de confirmar, acompanhando cientificamente todas estas alterações em nós. Há estudos que comprovam precisamente isto. Nomeadamente, a partir do início da década de 80, surgiu a psiconeuroimunologia, que associa a parte psicológica com a parte do sistema nervoso, endocrinologia e, naturalmente, sistema imunitário.
Porque antes da psiconeuroimunologia, os médicos, a ciência acreditava que o nosso sistema imunitário independia do nosso cérebro. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensasse, tudo aquilo que a gente sentisse, não ia causar qualquer influência a nível do sistema imunitário. Ora, vejam só. Hein? Mas a partir da psiconeuroimunologia, muda tudo. Porque conseguiu-se comprovar perfeitamente que os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos, a maneira como nós estamos na vida, como reagimos às situações, influencia sim o nosso sistema imunitário. Então já não é uma questão de fé, é uma questão de facto. Há uma comprovação. E quando há uma comprovação, quando a ciência chega à comprovação, isto começa-se a espalhar, a divulgar, e rapidamente as coisas vão noutra direção. Por isso acreditamos que, a partir do momento que a comunidade científica convencional mostrar que nós somos espíritos eternos, os maiores divulgadores a nível de nossa eternidade vai ser a comunidade científica. Portanto, vai ser rapidíssimo. Então, Emmanuel diz-nos que Cristo é o nosso divino médico, ensinando-nos a observar os mais avançados princípios de imunologia da alma, na preservação dos valores eternos do espírito. Então, enquanto que para muitos os ensinamentos do Cristo têm um conteúdo muito bonito, tem parábolas que não dá para perceber muito, para alguns, não é? Histórias assim um bocadinho estranhas, mas o resto traz outros ensinamentos muito bons, com grande elevação, profundidade, etc. Mas é muito mais do que isso. Mas muito, muito mais do que isso. Só que os ensinamentos do Cristo só podem ter um maior significado, importância para nós, à medida que nós aqui dentro crescemos para os seus ensinamentos. Porque a questão não é os ensinamentos do Cristo, é o nosso olhar, com que interpretação a gente lê a mensagem do Cristo. A questão é essa. Então nós é que filtramos as coisas. Porque estar lá está tudo. Agora precisamos é, nós aqui dentro, fazermos algumas mudanças, de maneira que o nosso olhar seja um olhar mais claro e profundo. Então, há coisas que são realmente muito simples, mas que são profundas. O que é mais difícil na nossa vida? Chegar aonde? Ao óbvio. Quando a gente diz assim, mas isto é óbvio. É o mais difícil, é chegar ao óbvio. Quem já lá chegou, ótimo, já lá está, muito bem. E para ele é óbvio. Mas não é. Não é assim para os outros, não. Há um caminho a ser percorrido, até chegar ao óbvio. Então, aqui Jesus na condição de divino médico, tanto de corpos como de almas, porque ele, nós sabemos, fez as curas que realizou, não é? Neste caso foi um agente para a cura, porque como ele dizia àqueles que curava, normalmente a tua fé te curou, mostrando que ele, Jesus, foi realmente ali, assim um género de um catalisador para que a cura se efetuasse. Porque aqui dentro de nós ninguém mexe, nem Deus mexe. Ele respeita-nos 100%. Tudo o que Deus faz para nós, faz sempre através de nós. Então nós temos que dar o consentimento. Devido ao livre-arbítrio, para sermos responsáveis da consequência que daí venha da escolha. Diz Emmanuel, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino de Deus aos teus órgãos. Isto parece assim um exagero, mas não é. Porque pregar o reino de Deus foi aquilo que Jesus fez connosco. Jesus veio lançar os fundamentos
não é? Deste reino de Deus, que nós sabemos que está no Espírito, está em cada um de nós. E por isso ele dizia que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de vós. Era o que ele dizia. Então, pregar o reino de Deus aos nossos órgãos é precisamente pôr em prática aquilo que ele nos deixou no Evangelho. A questão da humildade, da misericórdia, do amor, o perdão, etc. É tudo isso. O Dr. Joe Dispenza diz assim: os nossos genes são tão mutáveis como o nosso cérebro. Reparem que, há pouco falámos, portanto, antes aquilo não tinha qualquer alteração. Mudando simplesmente os nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentos, enviamos novos sinais às células e elas expressam novas proteínas sem alterar a impressão digital genética. Podemos enviar sinais aos nossos genes para eles reescreverem o nosso futuro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por outras palavras, que nós todos temos um poder incalculável dentro de nós como filhos de Deus. A evolução serve para nós descobrirmos isto, porque isto está em estado potencial. Então a gente precisa descobrir. Precisamos tirar aquilo que cobre, que é a nossa ignorância, para chegarmos à nossa essência. Porquê? Porque nós temos o poder, através do pensamento e do sentimento. A epigenética fala-nos precisamente sobre uma questão, deu isso um termo de coerência. Ou seja, quando o nosso pensamento e aquilo que a gente sente estão alinhados, há aquilo que eles chamam coerência. O pensamento vibra numa determinada onda e o nosso sentimento e emoção também. Então, coerência. Quando se alinha uma coisa com a outra, nós temos o poder de atuar no nosso corpo e começarmos a mudar o nosso estado interior para melhor. O próprio Joe Dispenza, quando era jovem, na casa dos 21 aninhos, teve um desastre de bicicleta, porque uma senhora com uma certa idade foi para cima dele com um jipe. Então ele ficou com a coluna partida em várias partes. Foi a 2 ou 3 neurocirurgiões que lhe deram o mesmo diagnóstico. Você precisa de ser operado, porque não há outra forma, portanto, de recuperação. Mas já nessa altura, vê-se que é um espírito que, na minha interpretação, já vinha com isto lá dentro, não é? Já nessa altura, ele pensava que o nosso pensamento tem uma força criadora. Então ele foi ser o próprio, digamos assim, cobaia dele próprio. Então ele foi para a casa de um amigo, deitadinho de costas na cama, e passava o dia a educar o pensamento. Porque no início, e todos nós que já fizemos pelo menos meditação, temos a oportunidade de ver isso, às vezes até na oração, o pensamento a fugir para aqui ou para lá, mas ele, como tinha todo o tempo, ele não podia fazer mais nada, tinha que estar ali, então ele foi, porque ele pensou o seguinte: se eu conseguir me curar através da força do pensamento, eu vou dedicar a minha vida a isto. E curou-se. Ele ficou 100% bom da sua coluna. Há um pequeno livro da médium Egorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo, e que por sua vez é autora daquele livro com a autora Cidade no Além, Imagens do Além, com o Chico. E quando ela era criança, ela, naquela época, teve poliomielite. E ficou sem andar. De cama, sendo espírita, tendo os pais e o tio espírita, apareceu-lhe o Dr. Bezerra de Menezes e disse-lhe: minha filha, vais começar a fazer o seguinte exercício. Olha para o dedo do pé grande e começa a vê-lo a mexer.
E vais fazendo isso com os outros sucessivamente no tempo, não sei quantos. E ela, por ação da vontade, olhem aqui a vontade como sendo a grande gestora de toda a nossa área, é a vontade. Aqui dentro da nossa área psíquica, é a vontade. Então, por ação da vontade, com fé, ela começou a fazer esse exercício. Ao fim de um tempo, ela voltou a andar normalmente. Mas não só ela, porque eu tenho outro caso que conheço, portanto, de um psicoterapeuta, o Dr. Milton Erickson, em que na mesma época também apanhou poliomielite e também pensou que, através do pensamento, ele iria atuar para ficar bem. Claro, criança a pensar desta maneira, está-se mesmo a ver o que é que já lá vinha dentro, não é? E depois ele entregou-se também a todo um trabalho, nomeadamente aqui ligado mais à hipnose naturalista, mas um homem com um trabalho incrível. E também recuperou totalmente. Então isto quer dizer o quê? Quando o Dr. Joe Dispenza escreve o outro livro a seguir, que se chama Cure-se a si próprio, onde tem uma equipa de médicos, etc., quando dá palestras e faz exames, etc., não sei o que mais, ele tem obtido ótimos resultados, mostrando o quê? Que nós somos o placebo. Já ouviram falar do efeito placebo? No fundo está aqui a força da mente. Os médicos chegam ao pé de uma pessoa, faz um grupo de controle, chega lá e diz assim, olha, este medicamento, como ele fala lá de alguns, é o último medicamento, a última geração de medicamento, está agora a ser testado para tratamento do cancro. E um indivíduo que ele acompanhou começou a tomar um medicamento. Não era medicamento nenhum, era placebo. Era feito, portanto, de açúcar e farinha e coisas assim, não é? Mas ele acreditava que era realmente o medicamento. E ao fim de um tempo, ele começa a melhorar, o cancro começa a regredir. Ele vai para casa. Já não precisa estar hospitalizado. Vai para casa e continua a regredir e a sentir-se cada vez melhor. Passado um tempo, uns meses, vê uma notícia na televisão de que estavam a fazer um estudo, não é, em relação ao cancro e que, portanto, que as pessoas estariam a tomar efeitos, teriam a tomar placebos e não medicamentos. Ele identifica-se com aquilo. E o que é que acontece? Eu, afinal, não tenho estado a tomar nenhum medicamento. Eu estou a tomar só um placebo. O cancro começa outra vez a regredir, a voltar. Vejam só o efeito da nossa mente. Ok? O Dr. Deepak Chopra, naquele livro Cura Quântica, ele era médico também, oncologista, acompanhava muitos casos de cancro, teve uma doente que lhe chegou já com metástases muito pelo corpo, numa situação com alguma gravidade. E ele disse-lhe, quer o tratamento convencional ou não convencional. Porque ele, como indiano, depois fundou a medicina ayurvédica, não é? E onde também tem a parte de visualização terapêutica, meditação, etc. E a senhora disse, quer o não convencional. Ao fim de um tempo, ela sai do hospital 100% curada. Não havia o mínimo resquício de nada. Passados 2 anos, ela volta-lhe a bater à porta do consultório. Doutor, voltou o cancro. E ele, a primeira coisa que lhe pergunta é, o que é que aconteceu de tão grave na sua vida? Vejam já o conhecimento deste homem, não é? E ela disse-lhe, tive uma discussão horrível com o meu marido. E foi tão má que naquele momento eu desejei morrer. E então ele diz, já não há hipótese de salvação. Porque foi aquilo que nós vimos. São mensagens aqui inconscientes de viver ou de morrer. Então nós vemos certas pessoas, quando partem, por exemplo, um cônjuge, ou um filho que já não tem mais ninguém, etc., a pessoa perde o sentido da vida
e com a idade em que a pessoa estava, e estava bem, relativamente bem para a idade, em pouco tempo ela vai também. E não apareceu assim nada de grave mais, mas foi. Assim como outros lutam quando têm uma finalidade por lutar. Um sentido da vida, como vemos no Dr. Viktor Frankl, não é? O homem em busca de sentido, ainda ontem o que o Gustavo falou na sua palestra, estando nos campos de concentração nazi, eram pouquíssimos os suicídios, uma vida abaixo de cão, literalmente falando. Mas estão poucos suicídios. A gente vem cá para fora. Para uma sociedade, por exemplo, americana, na altura, na década de 70, quando ele foi para a América estudar estes casos, porque é que tantos jovens universitários se suicidavam? E concluiu, porque tinham tudo. Já não tinham por que lutar. Não havia sentido para a vida. Então vejam como é que a nossa cabeça funciona. Está tudo aqui, conosco. Então isto quer dizer que nós podemos, através da ação da nossa vontade, naturalmente da nossa fé, o acreditarmos muito e confiarmos que vamos ser capazes, e para nós faz todo o sentido, o poder do nosso pensamento e do que sentimos sobre as nossas células, e a gente faz um trabalho desse connosco, umas visualizações terapêuticas, faz umas meditações, fala com as nossas células, e elas respondem. São princípios inteligentes, rudimentares, mas são princípios inteligentes. E estão subordinados à ação da ascendência moral da nossa mente. Pergunta a Emanuel, o espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças? Resposta, a doutrina espírita desempenha a função específica no tratamento das doenças que fustigam a humanidade por ensinar a medicina da alma com bases no amor construtivo e reedificante. Então o amor aqui surge precisamente como sendo o melhor remédio, isso mesmo. É o amor. E por isso escreveu o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, quem ama não adoece. André Luiz diz, toda a cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Porque o amor é como o sol. O sol é uma energia 100% positiva. A lua já favorece, o luar já favorece ou as ações positivas ou as ações negativas, tanto umas como outras. O sol não. A luminosidade solar é 100% positiva. E por isso vai destruindo aqui na atmosfera terrestre todas as formas de pensamento que os milhares de milhões de espíritos lançamos diariamente, porque senão, dizem os espíritos, seria impossível a vida aqui na Terra. Impossível. Tal a densidade dos pensamentos negativos que nos iriam impedir de viver aqui no mundo se não fosse a presença do astro-rei para poder diariamente ir eliminando esses mesmos pensamentos, formas negativos. Então, em Mateus, o que é que nós encontramos? Do coração procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e blasfémias. Isto vem naquela passagem em que Jesus diz, não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas é aquilo que lhe sai da boca, porque diz está cheio o seu coração. Então, se o coração é o centro da vida, então faz todo o sentido. Do coração procedem as más intenções. Então, o Dr. Bernie Siegel, não é? Diz-nos assim, a adoração positiva e sem reservas de si próprio continua a ser a essência da saúde, o atributo mais importante que o doente tem de adquirir para se tornar excepcional.
Porquê é que todos nós aqui no mundo ainda não podemos realmente gozar de saúde 100% do princípio ao fim? Porque não nos amamos. Não nos amamos. Temos ainda pensamentos de crítica, julgamento, condenação, depois vem inveja, ciúme, raiva, disto, daquilo, daquele outro, por aí fora. Então, quando nós estivermos sob o império do amor, então aí haverá uma harmonização. É por isso que a gente não consegue a saúde. É porque nós não nos amamos o suficiente para podermos alcançar. Não queremos dizer com isto que seja necessário estarmos num amor de espírito perfeito. Atenção. É atingir um patamar no qual já não estamos neste registro de pensamentos negativos. Então diz Emmanuel que a saúde vive na submissão à lei divina. O ser humano só sofre, só há dor, porque nós estamos a viver fora da lei. O amor é uma lei, como dizia o Chico. Quem não ama está fora da lei. Ora, como nós não amamos ainda, estamos fora da lei. De volta, não volta, vem consequência. Não há como, porque estamos a viver fora da lei. Então, quando nós saímos desta submissão à lei divina, nós nos desequilibramos. E é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, que são as nossas maiores ilusões e perigosas, das quais depois vem todo o rol a seguir daquilo que a gente conhece. O psicólogo americano Daniel Goleman, não é? Ele diz assim: ajudar as pessoas a gerir os seus sentimentos perturbadores, ira, ansiedade, depressão, pessimismo e solidão, é uma maneira de prevenir a doença. O espírito Aparecida, através de Chico Xavier, diz-nos assim: alta percentagem das moléstias que perseguem a saúde dos homens é perfeitamente curável pela oração. De vez que a maioria das afecções orgânicas são simples quedas espirituais da nossa própria alma nos caminhos do coração. Então, mais uma vez, nós estamos aqui a aprender a saber usar e lidar com a oração, que embora nós, de uma maneira geral, o fazemos, mas ainda não o fazemos profundamente, diariamente, como fazemos outras coisas para o corpo físico. Não fazemos. Porque como é uma prática que é invisível, nós estamos aos poucos a aclimatar-nos, a adequar-nos a esta ideia. É a ideia, porque a gente não vê. E tudo o que não vê, nós temos mais dificuldade em ter isso como sendo verdade. Mas o que é certo é que, através da oração, o próprio Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que aqui foi falado, apresentado várias vezes pela Alexandra, Emmanuel nunca dá, quer seja os títulos aos seus livros, seja aos seus capítulos, por acaso, ou então, deixa-me cá ver por lá este título que faz algum sentido aqui. Não. Ele não pôs no livro vida e pensamento. Não é a mesma coisa. Primeiro vem o pensamento e depois vem a vida. A vida segue o que a gente pensa. Então ele põe pensamento e vida, que é aquilo que nós estamos aqui a falar. Certo? Então ele diz assim a determinada altura: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Ora, se a gente se dispõe da oração do mais alto sistema de intercâmbio da terra e o céu, o que é que a gente está a fazer ainda com isto? Estamos mais ou menos a caminhar, ou a caminhar ainda com, assim, a andar ainda com muito pouca desenvoltura.
há que realmente ir mais por aqui, não é? E isto tanto é verdade em relação à oração, que o apóstolo Tiago diz assim, a oração da fé. Porquê? Porque não pode ser uma oração cujo epicentro esteja na língua. O epicentro tem que estar no coração, não é? Então, para ver o coração, portanto, aqui esta questão da fé. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. Voltamos ao Joaquim Murtinho, aquele médico brasileiro que diz assim, em muitos casos são inúteis quaisquer recursos medicamentosos, porquanto só a modificação do movimento vibratório da mente, à base de ondas simpáticas, poderá oferecer ao doente as necessárias condições de harmonia. Por isso nós vemos aqui, por exemplo, em relação ao passe, à água fluidificada, quando a pessoa tem hábitos de oração, quando a pessoa leva por exemplo, uma dieta, não é? Portanto, alimenta-se, que tipo de energia é que põe para dentro do seu corpo, faz exercícios, etc. Há uma série de coisas que, na verdade, precisam de ser consideradas porque tem tudo a ver, precisamente, com o procurarmos harmonizar o nosso corpo. Sem que, em alguns casos, nós necessitemos logo diretamente de medicação. Agora nós vivemos numa sociedade ansiosa. Então tudo é para ontem. Então é muito mais fácil pegar num comprimido, como disse a Alexandra, não é? Vamos buscar um analgésico, pronto, do que propriamente tentar perceber de onde é que vem isto. Até porque muitos não associam uma coisa com a outra. Diz Emmanuel aqui que a doutrina espírita encerra a filosofia do pensamento reto por agente preservativo da saúde moral e consubstancia a religião natural do bem, cujas manifestações definem a caridade por terapêutica de alívio e correção de todos os males que afligem a existência. Ou seja, quando nós nos dispomos a agir em função dos outros, fazendo-lhes o bem, esse bem está-nos a harmonizar. Quando a gente procura prejudicar o outro, esse mal também nos perturba. Então, fazer o bem aos outros faz-nos muito bem. André Luiz diz que não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Já isso é o que nós temos estado a ver. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Ou seja, a gente precisa estar aqui para passar depois para aqui e depois passar para ali. Não é? Portanto, através do conhecimento, por isso é que os espíritos trouxeram, através da doutrina, a começar por Allan Kardec, livros, livros e mais livros. É para nós, através da leitura e do seu estudo, possamos aqui dentro renovar-nos mentalmente. Não foi isso que Jesus veio fazer connosco? Se a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, logo, a doutrina espírita é a doutrina do Cristo, então a proposta da doutrina é renovar-nos mentalmente, pôr-nos a pensar de outra maneira. Como nós estamos a fazer aqui, todas as semanas o fazemos. De pão. Sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Então nós precisamos, porque para chegarmos a um grau, um outro nível de consciência, o conhecimento sobre nós, sobre as leis naturais que regem a nossa vida e os nossos destinos, é fundamental para nos levar a um outro estado de consciência. Então, como diz aqui estes autores, a cura está sempre, vejam bem, a cura está sempre associada a uma ampliação do conhecimento e ao amadurecimento. Se a pessoa adoece, vai ao médico, resolve o assunto físico, mas permanece na mesmice, em muitos casos é uma questão de tempo para vir outros problemas. Porquê? Porque a pessoa não resolveu aquilo que aquela doença lhe trouxe para resolver. Como não o fez, continua na mesma forma de pensar, na mesma forma de se sentir, é uma questão de tempo. E as coisas voltam, e em alguns casos, agravado.
Então, rapidamente, porque estamos mesmo em cima da hora, o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva põe aqui uns pontos do que é que poderia ser o ser humano saudável. E dá-nos aqui 8 pontos. Atenção, que estes 8 pontos não são de uma forma absoluta, porque isso nós não encontramos ainda aqui na Terra, portanto, espíritos de uma determinada grandeza espiritual e já, portanto, a ter aqui um comportamento sempre muito elevado e, acima de tudo, o que seja contingências da vida material. Mas tem que ter aqui um determinado conhecimento e amadurecimento psicológico, como nós acabamos de ver aqui nos outros médicos. Então, um dos pontos seria conquista da independência e confiança em si mesmo. Então, reparem que esta falta de confiança em nós próprios, que é das coisas que mais está presente no ser humano, embora varie ao grau, faz com que nós não consigamos, por exemplo, termos uma vida física, ou seja, com ausência de doença, porque, na medida nós vivemos em muitas situações, momentos de grande insegurança, não é? Até mesmo de independência, ou seja, nós muitos vivemos dependentes emocionalmente de outros, não é? Então, isso faz com que aqui dentro a ansiedade, o medo, estejam aqui presentes, que muitas vezes nos levam à depressão e por isso dificulta, portanto, o facto de nós podermos estar mais equilibrados. Controlo adequado das reações emocionais e desvio dos impulsos instintivos nocivos para saídas socialmente aceites. Ou seja, são pessoas que já têm aqui uma maior inteligência emocional e que já sabem lidar melhor com aquilo que sentem e, em vez de se tornarem criaturas reativas, explosivas, impulsivas, muitas vezes agressivas, violentas, não. São pessoas, portanto, que lidam melhor com as situações, porque têm mais confiança em si próprias, não é? E, portanto, vão gerindo melhor, sem provocar aqui dentro aqueles estados de grande tensão e de perturbação, assim espaçado no tempo. Abertura nas relações com as outras pessoas. Ou seja, são pessoas que acabam por ter uma relação com os outros muito aberta, respeitando a maneira como é o outro, sendo mais empáticos, estando, portanto, de uma forma muito mais madura na relação com aqueles que interagem com eles. Vivência das próprias emoções. Há bocado víamos que um grave problema é precisamente a repressão das emoções. Então aqui o que ele está a pôr é precisamente haver esta vivência, ou seja, permitir-se, por exemplo, apresentar-se vulnerável, porque quanto mais nós temos a capacidade de nos tornarmos vulneráveis perante o outro, mais fortalecidos nós estamos interiormente. Quanto mais nós queremos apresentar a máscara de que somos muito fortes, que sabemos muito, que lidamos muito bem com as coisas, etc., mais fracos estamos aqui dentro. Amor à natureza, ou seja, ter aqui, portanto, uma relação não somente com o ser humano, mas com toda a natureza. Portanto, vejam que já é um outro estado de maturidade e, por isso, de respeito para com todo o meio onde está inserido. Pelas crianças, aceitação e compreensão da realidade é das coisas mais difíceis. É nós, por exemplo, termos aqui uma compreensão que nos leve depois a uma aceitação, não é? A começar por nós mesmos. Há alturas em que nós não nos aceitamos, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista moral, intelectual, enfim. Quantas vezes nós estamos aqui numa briga, aqui dentro, conosco. E porque essa briga existe ainda dentro de nós, variável de pessoa para pessoa, é que ainda existe tanta violência, tanta agressividade no mundo. Porque nós ainda estamos num misto de luz e de sombra, de amor e de egoísmo, de inteligência e de ignorância. Então esta dualidade leva-nos precisamente a estes comportamentos. E por último, não podia deixar de ser,
tranquilidade de consciência, que isto inclusive os espíritos falam a Allan Kardec no livro dos espíritos. Então isto leva a que haja um ser humano saudável. Não quer dizer que não possa adoecer, mas não serão à partida doenças graves, crónicas. Se surgir alguma coisa desse género, saberá lidar muito bem com a doença e não a transformará em motivo de perturbação ou de sofrimento para quem está à sua volta. Ou seja, há uma outra maturidade, outra forma de pensar sobre isto. Então, André Luiz diz que um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do Divino Médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Nós somos o médico de nós mesmos. Verdade. Terapeutas de nós mesmos. Porque, como há pouco dissemos, Jesus dizia, quando curava, a tua fé te curou. Então, os médicos, os terapeutas, ninguém cura ninguém. Quando alguém tem a pretensão de dizer eu curei A, B ou C, está na ilusão, na inconsciência. Nós não curamos ninguém. Nós ajudamos a pessoa a curar-se. Porque é a pessoa que mobiliza recursos internos para poder obter a cura. Só ela tem esse poder, mais ninguém. Então, Miguel Couto, também através do Chico, outro médico, diz assim, a ciência mental, com bases nos princípios que presidem à prosperidade do espírito, será no grande futuro o alicerce da saúde humana. Então quer dizer que futuramente os médicos, nomeadamente na medicina pata, deixarão de cortar a pessoa por aqui e só veem daqui para baixo, ou veem só daqui para cima, para integrar tudo, mente e corpo. Porque para a medicina alopata, nós, pura e simplesmente, a componente orgânica é a única que prevalece. E é isso que está dentro da formação dos médicos, dentro da medicina convencional. É precisamente isso. E por isso é que a gente vai cada vez mais ao médico, queixa-se do coração, cardiologista. Chegamos ao cardiologista, doutor, mas eu tenho isto sintoma. Não, isto não é comigo, vou mandar para o meu colega. Depois para o outro e para o outro. E a gente vai sendo uma manta de retalhos que a maior parte deles não lhes interessa verdadeiramente, não tem o cuidado de ver qual é a medicação que já estamos a tomar daqui ou daquela, e às vezes dá um cocktail medicamentoso em que a pessoa começa a ter outro tipo de problemas. Então há que recuperar esta visão total, integral, não é? Como muitas vezes hoje se chama holística, global do ser humano. Dentro da parte mental e da parte orgânica. Isto aqui já não interessa. Vamos ver então que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Filipenses, olhem o que ele escreveu. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é santo, seja em cada hora da vida a luz dos vossos pensamentos. E pronto, terminamos aqui com Jesus, vindo a mim todos os que achais em sofrimento, e vos achai carregados e eu vos aliviarei. E terminamos.